Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Graças a Deus. Família do Evangelho Eterno está radiante, está maravilhado com as revelações da Bíblia na visão do Evangelho Eterno. Meus queridos, nós vamos fazer esse vídeo aqui, vamos mostrar o contraditório daquilo que a gente já tinha ouvido e daquilo que a gente tem ouvido até hoje. Vamos colocar o contraditório daquilo que nós tínhamos aprendido com respeito àquilo que foi apregoado, àquilo que foi pregado, àquilo que foi ensinado, àquilo que foi evangelizado. O sistema religioso, qual foi a tática que eles usaram ou que eles estão usando até hoje para dizer que estão pregando o evangelho? Eles falam que estão evangelizando as pessoas, mas evangelizando com o quê? Com o quê? Qual é a tática que eles usam para evangelizar? Não é um pontinho. Eles usam uma tática que muita gente talvez não tenha prestado atenção. Estou com um pontinho no óculos aqui, estou tentando tirar, mas não consigo. Então, meus queridos, nós vamos tentar mostrar para você o contraditório. E a gente só encontra o contraditório usando a palavra de Deus. Vamos ler aqui em Lucas. Não estou achando, não estou conseguindo achar, não. Nós vamos usar o contraditório usando a Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Em Lucas, no capítulo 4, o versículo 18. Ah, tá, não é um pontinho sujo. É o reflexo da luz. Agora que eu entendi. É o reflexo da luz. Lucas 4, 18. Vamos ver aqui o que Jesus mencionou quando ele estava ali em Nazaré, apesar de que ele foi expulso, não é, daquela cidade, quando ele mencionou isso aqui, ó. Lucas 4, a partir do versículo também número 4. Preste atenção nisso aqui, meus queridos. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. De que forma que ele voltou para a Galiléia com esse poder do Espírito? Será que ele voltou de uma forma extraordinária? Ele fez uma viagem especial sem precisar de ir a pé ou de carro? Ou de charrete? Ou de carroça? Porque pelo poder do Espírito, lembra de Elias? Lembra de Filipe? Aquelas viagens estranhas, extraordinárias, que até hoje ninguém explica. Pelo Espírito voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Sinagoga aqui, reunião de pessoas, tá? Não pense em templo com placa na frente, não, tá? Sinagoga era um acúmulo de pessoas que se reuniam num propósito. Agora, não era lugar específico, como ensina os líderes religiosos, tá bom?
Chegando em Nazaré, onde ele foi criado, ele entrou num dia de sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Ponto. Depois, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos. Depois, dar vista aos cegos. E depois, pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor era o ano corrente que iria acontecer o grande juízo. O ano aceitável era o dia do juízo. Se tem uma coisa que Jesus mais anunciou, como ele está dizendo aqui, o livro falava a respeito dele, ele foi a pessoa que mais anunciou sobre o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável era o ano 70. Ano 70, o ano aceitável. Então, meus queridos, o contraditório disso aqui, se lá no livro de Isaías estava anunciado que Jesus ele veio para evangelizar os pobres. Você, por exemplo, ou por acaso, você já viu a religião evangélica, a religião que eles se autodenominam filhos de Deus, eles se autodenominam pregadores da graça de Deus? Vocês já viram eles anunciando, evangelizando aos pobres? Eu vejo a igreja evangélica, os grandes líderes religiosos, tentando trazer para dentro do alçapão deles políticos ricos, milionários, empresários. O que você mais vê dentro desses templos religiosos? Eles fazendo campanha de empresários. Valdemiro Santiago é um deles. Agenor Duque. R.R. Soares. Esses malafaias da vida. O bispo Macedo. Assembleia de Deus, você, ao mesmo tempo que você não vê, eu posso falar da Assembleia de Deus, tá? Eu fiquei lá 45 anos. Assembleia de Deus, você não vê muito essa coisa de campanha chamando empresários. Porém, se tem um povo que está infiltrado na política e faz questão de mostrar isso, é o povo assembleiano. Quando você olha essas grandes Assembleias de Deus, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, por exemplo, por que eu falo Pernambuco? Por causa desse problema sério que está a Convenção de Pernambuco, dirigido por esse homem que ganha 200 mil reais por mês. O seu filho 100 mil e a sua esposa 50 mil reais. Qual o tipo de evangelho que esse povo prega aos pobres para evangelizar os pobres? Sabe qual é? É o evangelho da hipocrisia. Interessante que eles tiram muito dinheiro dos ricos pregando mentira. E aos pobres, o dízimo do pobre é uma mixaria. Mas você talvez não saiba que eles não se importam com os pobres. Os pobres vão nos templos dele de metido que são. Os pobres vão porque não conhecem a Bíblia. Os ricos vão para ostentar.
Os ricos, que são membros dessas igrejas, eles são membros por causa do dinheiro que eles dão. Recentemente agora, eu vi um templo evangélico, convidou um jogador famoso, ganha muito dinheiro por mês, e esse jogador, ele foi no púlpito dessa igreja, no altar, deu testemunho, agradeceu a Deus pela essa igreja entre aspas, e eu fui nos comentários. Os comentários diziam o quê? Dizia assim: imagina quanto dinheiro que esse cara injeta nesse templo religioso. E é verdade, queridos. E é verdade. O jogador, ele não tem nada com isso. O jogador, ele não é o problema. O jogador, ele não tem nenhuma culpa nisso. Ele não tem. Ele pode ser membro de qualquer denominação, mas o que ele não sabe é que ele não precisa de denominação para se configurar como filho de Deus. Então aqui, está falando sobre o Senhor. Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Quando você observa em pleno século XXI, que muita gente pensa que a igreja evangélica ela está fazendo um favor para Deus, ela está cumprindo a palavra de Deus, você se engana. A igreja evangélica, ela não está fazendo um favor para Deus, ela está fazendo um favor para ela mesma. Os líderes religiosos estão fazendo um favor para eles mesmos. Por quê? Os líderes evangélicos, eles usam a religião, as denominações, aquele título como profissão. Eles são os profissionais da fé. Eles, ao mesmo tempo que negam a verdade para as pessoas estão injetando milhões de dinheiro na conta da igreja, na conta dos líderes religiosos. Então, quando a Bíblia diz, ele me ungiu para evangelizar aos pobres, é o contraditório daquilo que a igreja fez com respeito em relação àquilo que Jesus fez. Pobres? Evangelizado? Nunca. O máximo que o pobre ele faz é frequentar um templo sem conhecimento bíblico e colocando dinheiro lá todo mês, toda quinzena. Por que não falar todos os dias de culto? Então é por isso, meu querido, que a igreja evangélica, dirigida por esses homens, sabe o que vai acontecer? Eu estava conversando ontem com um rapaz que ele sempre me procura para conversar sobre a Bíblia. Eu já falei em outros vídeos que aqui em casa vem, graças a Deus, vem bastante gente quando eu estou aqui conversar sobre as coisas de Deus. E ele não entendia muito o que eu falava sobre as revelações da Bíblia na visão do Evangelho Eterno. Ele só começou a entender quando eu mostrei para ele o que é o vernáculo da língua portuguesa. Como que a gente respeita a língua portuguesa automaticamente quando você lê a Bíblia e você respeita o tempo verbal, a colocação verbal, o próprio vernáculo da língua portuguesa, junto ali com a sua gramática, que vernáculo é tudo, né? Então, principalmente, os tempos verbais, as colocações verbais, a gramática em si. Aí ele começou a entender, e eu comecei a explicar para ele, antes de começar a mostrar alguma coisa da Bíblia, eu comecei a mostrar para ele o que é a primeira pessoa do plural e singular, o que é a segunda pessoa plural e singular, e o que é a terceira pessoa plural e singular. Aí ele começou a entender. Aí ele falou, rapaz, faz muita diferença. Então, meu querido, é isso que eu estou dizendo para você. É isso que eu estou falando. Quando Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que quando ele esteve no mundo, ele veio sobre o país de Israel. Ele veio para evangelizar. O que é evangelizar? É pregar, é ensinar o evangelho. Mas qual era o evangelho? O evangelho do reino. Jesus evangelizou os pobres com o evangelho do reino. E quem eram esses pobres? Eram os brasileiros, não é? Eram os americanos, não é? Não. Os pobres, os filhos de Israel, muitas vezes chamados de ovelhas perdidas. Então ele diz evangelizar aos pobres. Isso era ele. Não foi os seus discípulos depois. Não foi quem se convertia ao evangelho do reino. Ele está falando dele. Enviou-me para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos. Quem era que estava escravizado? Judeus. E quem era esse cativeiro? As leis de Moisés. Então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Ele veio evangelizar os pobres que estavam cativos nessa lei de Moisés. E ele veio para dar liberdade. Mas como que alguém consegue uma liberdade? Quando sai de uma prisão, quando sai de um calabouço, quando sai de uma escravidão. Nesse caso aqui, quando eles saíram daquele cativeiro, que era as leis de Moisés. E dá vista aos cegos. Hoje, antigamente, cego era aquele que não conseguia enxergar o evangelho do reino e queria continuar preso às leis mosaicas. Esse cego aqui, ele pode ser em dois sentidos, pode ter duplo sentido, porque Jesus também curava cego fisicamente. Então, ele veio para dar vista também aos cegos. No nosso caso hoje, é o cego espiritual, que você só consegue enxergar espiritualmente falando se você ler a Bíblia, entender a Bíblia e se libertar dessa cegueira espiritual que é viver ainda em pleno século XXI sujeito às leis mosaicas. E também pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os oprimidos é a mesma coisa que apregoar a liberdade. Apregoar a liberdade é uma coisa, é você jogar a palavra. Jesus fez isso, ele jogou a palavra. Agora, pôr em liberdade não depende de Jesus. Depende da pessoa aceitar ou não, entender ou não, querer estar livre ou não. Isso é pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que eram oprimidos pela lei. Lembre de Mateus, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, Mateus 11:28, eu acho. Mateus 11:28. Vamos confirmar aqui na Bíblia, né? Já que eu estou com a Bíblia, eu não tenho recurso ainda, né, de colocar na tela. Eu não tenho um computador, não tenho um notebook, mas eu tenho a Bíblia. Fecha para mim, tá? 11:20. Seu pai está ali na casa da vizinha, Daiane. 11:28, querido, olha. Está aqui, ó. Vinde a mim, Jesus diz, todos os que estáis cansados e oprimidos, em algumas outras traduções, sobrecarregados, e eu vos, tá vendo vos, aliviarei, tá vendo vos? Jesus está conversando aqui com quem, queridos? Com quem? Vamos ver com quem que ele estava conversando? Mateus capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles.
Então Jesus estava ensinando aqui as multidões. E quem eram essas multidões? Era multidão repleta de judeus. Eram judeus. Então, quando ele disse isso aqui, queridos, ele diz: dá vista ao cego, põe em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E você sabia que o verso 20 fala assim, olha, fechando o livro, ele devolveu ao seu assistente e se assentou, ou assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Meu amigo e meu irmão, o contraditório da religião é isso aqui, ó. A igreja evangélica, ela não faz o papel que Jesus fez e também não é preciso mais. Sabe por quê? Porque Jesus fechou o livro quando ele disse isso aqui, ó. Anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano 70 foi o ano aceitável. Quando ele fecha o livro, aqui, ele está na cabeça dele tudo que as pessoas precisariam saber sobre, vou repetir, sobre evangelizar pobre, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e, último, anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque ano aceitável era o passar da régua. O ano aceitável era a conclusão de tudo. O ano aceitável era o cumprimento das promessas de Deus sobre a terra de Israel. Automaticamente, o mundo iria saber, pós-juízo, que todos já deveriam nascer e saber que tudo que Deus tinha para fazer no mundo fez através do seu Filho, como Jesus de Nazaré, como Cristo ressuscitado e como aquele que trouxe juízo sobre Israel, que foi a manifestação do Filho do Homem. Fechou-se a régua. O ano aceitável do Senhor foi o ano 70. A igreja evangélica, ela faz um papel contrário àquilo que Cristo fez, aquilo que Jesus fez e aquilo que Deus fez. O quê? Eles querem costurar o véu, ou querem costurar o véu para que tudo que Jesus fez seja desfeito. Você sabia que o papel da religião é desfazer tudo que Jesus fez na cruz? Tudo que ele fez na cruz, eles tentam desfazer, apregoando de novo esse evangelho que eles chamam de graça. Nós chamamos de evangelho eterno. Quando você tenta fazer uma coisa que Cristo fez, Jesus fez, Paulo fez, você está tentando costurar o véu outra vez. Deus que te abençoe, espero que você tenha entendido. Tchau, fique na paz e amém.